No nosso livro de arte, nós estamos falando sobre arte marinha. Então, vocês já viram. Olha aqui, Micael. Então, na nossa aula de arte, nós estamos falando sobre a arte marinha, no livro de vocês. Onde nós temos aqui, mostrei para vocês algumas imagens em aulas passadas, que a gente conhece a arte marinha, o gênero de marinha, qualquer forma de arte figurativa, pintura, desenho, escultura, cuja inspiração principal é o mar. Foi? A gente já veio estudando, já veio falando. E além de representações do alto mar e batalhas navais, ou de tipos de embarcações, pode-se incluir nesse gênero paisagens de lagos, rios e estuários, cenas de praias, entre outras. A pintura marinha, nós vimos também que ela é o subgênero da pintura de paisagem. No sentido mais amplo, a pintura de marinha é aquela que ocupa da representação de cenas, navios, e até combates navais. E nós vimos ontem num filme, quem começou a assistir, nós vimos que o mar sempre fascinou as pessoas, sempre fascina, que transbordam em temas de livros, pinturas, escrituras e também de filmes. Então, o mar ele não está representado somente em pinturas, em quadros, mas como também ele está retratado aqui em forma de filme. E no filme Procurando Nemo, Nemo ele é um filhote de peixe palhaço, que ele é capturado e levado para um aquário. Então, seu pai, ele fica aí desesperado à procura dele. Lá no início do filme, você vê que está o papai e a mamãe de Nemo, e ele acaba perdendo a sua esposa quase toda a ninhada, ficando simplesmente só o Nemo ali, onde ele vai tratar, cuidar do Nemo, ele tem uma super proteção por ele ali, né? Ele super protege o Nemo, do início ao fim. E a mensagem do filme que ela passa é o passado que revela aí tristes memórias para Marley, que é o pai do Nemo, nos recifes de coral, onde perdeu sua esposa quase toda a ninhada, porque Nemo ele não perdeu, Nemo estava ali e ele acabou sobrevivendo. E ele agora cria seu filho com todo o cuidado do mundo, mas o pequeno e simpático peixe palhaço, ele acaba aqui exagerando durante uma simples discussão e acaba sendo capturado. Então, o Nemo ali, querendo dizer que o pai estava com super proteção pro lado dele, né, que era super protetor, e que ele estava ali com os coleguinhas da escola, então queria mostrar que não era tanto aquilo ali que o pai dele estava falando, que o pai dele era muito exagerado. Só que o papai do Nemo, ele tinha uma certa razão em querer proteger ele, né? Qual é o pai? Qual é a mãe que não quer proteger seu filho? Então, muitas vezes, os filhos pensam que é uma super proteção, que é um super cuidado, que você me virar sozinho, e acaba esquecendo o que o papai e a mamãe estão dizendo ali, né? Então, a mensagem do filme é essa aí que está passando, que ele cria o Nemo com aquele cuidado, o Nemo já não tem mais sua mamãe, não tem seus irmãos, e só sobrou o seu pai ali, que é o peixe palhaço Marlin, e o Nemo, ele acaba exagerando ali junto com seus coleguinhas na hora da discussão, e ele começa a se amostrar, vamos dizer assim, se amostrar, né? Eu vou nadando, e ele sai nadando, e ele acaba sendo capturado aí por um grupo de mergulhador, por um mergulhador aí que acaba levando ele para outro local. E depois disso, o pai do Nemo, ele começa aí, o pai super protetor, ele precisa entrar em ação aí, e parte para uma busca incansável de seu filho. Ele começa a buscar seu filho em um mar aberto, na esperança de encontrar ele, e no meio do caminho ele conhece Dory, né? Dory. E juntos a dupla vai viver uma incrível aventura. Então, o papai do Nemo encontra aqui uma colega que ela tem percas de memória aí recente. Então, ela acaba, às vezes, perdendo a memória.
No início, quando ele encontrei ele, aí disse, ele foi por ali. Aí depois, você está me seguindo? Por que você está me seguindo? Você está me seguindo por quê? Então ela pensa aí que ele está seguindo ela, mas depois vem aí a sua memória que eles estão procurando pelo filhinho dele, de Marlin, o Nemo. E enquanto isso, Marlin e Dory estão à procura de Nemo, Nemo está lá, numa intensa experiência ao lado de novos amigos, habitantes de um aquário. Mas ele precisa urgentemente escapar dali. E ele precisa da ajuda desses novos companheiros para escapar do destino que lhe foi reservado. E parar nas mãos da terrível Darla, que é a sobrinha aí do dentista, que o capturou. Que ela é aí o terror, né? Desses peixinhos, porque ela bate no saquinho que eles ficam e fica batendo no aquário. Então, todos eles aqui, eles têm medo da sobrinha do dentista. E nesta colorida aventura aí do fundo do mar, todos os tipos de criaturas marinhas, elas dão o ar da graça. Peixes de todas as espécies, cavalos marinhos, tubarões, águas-vivas, tartarugas, baleias, enfim. Vários personagens aparecem aí nessa busca incansada de Marlin por Nemo. E no final, Marlin aprende que a melhor maneira de proteger seu filho dos perigos do mundo é ensinando ele, confiando que Nemo fará as decisões certas. Então, a gente acaba super protegendo, às vezes a gente esquece de estar ensinando como é que vai ser aquele perigo, como é que pode estar acontecendo. E a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou tentar aqui ver com vocês, se vocês conseguem ouvir o som que eu tenho aqui. Tá? Então, nessa parte aqui, a gente vai estar assistindo a cena em que Nemo ele é capturado. Vamos lá? Não! Pai? Você ia nadar em mar aberto? Não, eu não ia pra lá! Eu tava aqui. Se eu não tivesse, não sei não. Não ia pra lá, não! Ele tava com medo! Não tava, não! Não é da conta de vocês, crianças. E estão com sorte de eu não contar pro pai de vocês. Você sabe que não nada bem. Eu sei nadar muito bem, tá, pai? Não, não tá, não. Você não devia estar nem perto daqui. Eu tinha razão. Quer saber? Escola só daqui um ano. Não, pai! Só porque você tem medo do Não mar! tá preparado e só quando estiver é que vai voltar. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo. Eu odeio você. Tem nada pra ver, todos pra lá. Pra lá! Com licença, será que eu posso ajudar? Eu sou um cientista, senhor. Algum problema? Desculpe, eu não queria interromper a sua aula, mas ele não sabe nadar bem. E eu acho que é um pouco cedo para ele estar aqui fora sem supervisão. Bom, eu garanto que ele está bem seguro comigo. Vai Eu sei ele. que está, mas o senhor tem uma turma grande, pode perdê-lo de vista se o senhor não estiver olhando. E eu não estou olhando. Olha só! O Nemo tá nadando em alto mar! Nemo! O que é que você está fazendo aí? Você vai ficar preso e eu vou ter que ir aí te pegar antes que outro peixe faça isso. Volta já pra cá. Eu disse volta pra cá, agora. Para! Se for mais pra lá, mocinho. Não se atreva. Se colocar uma nadadeira nesse mar, você está me ouvindo? Não toque nesse mar. Nemo! Ele encostou no popô. Vem com essa calma já pra cá, Nemo. Isso mesmo. Você tá numa baita encrenca. Tá me ouvindo? Papai, me salva! Tô indo, Nemo. Pra baixo de mim, crianças! Não, pai! Nemo! Nemo, não! Nemo! 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 Não! Não! Nemo!
Triste. Tá? Então, peguem o livro de vocês agora, aí na página 28. Página 28 aqui. A gente está fazendo a explicação da atividade. Para vocês não perderem nada, nadinha aqui da nossa aula, tá? Então, na página 28, a gente só tem essa página aqui para vocês estarem fazendo a atividade. E daí ele fala aqui que procura-se um peixe. Opa! Procura-se um peixe. Olha, o cara é brava. Então, o mar sempre fascinou as pessoas que os transformam em tema de livros, pinturas, esculturas, também em filmes, como nós vimos aqui, a animação computadorizada. Isso é uma animação computadorizada, esse filme, Procurando Nemo. E Nemo é um peixe palhaço que foi capturado e levado para um aquário. Então, seu pai, Marlin, pai de Nemo, parte em busca dele junto com Dory, uma peixe fêmea. Então, a animação ele é um gênero cinematográfico que consiste em produção de imagens e movimentos a partir de desenhos ou objetos filmados. Então, esse filme ele é uma animação computadorizada. E o que vocês irão responder aqui são essas 3 questões, tá? Então, pede para conversar com o colega, mas nós não temos como estar conversando com o colega no momento. Então, nós vamos fazer aqui. Você já assistiu esse filme? Aí você vai dizer sim ou não. Se já assistiu, qual é o seu personagem favorito? E além da pintura e do cinema, que outra arte poderia usar o oceano e seus habitantes como tema? Tá? Então, só são essas 3 perguntas, então vocês podem estar respondendo aqui. Aqui está falando que é oral, mas como nós não estamos juntinhos na sala de aula para estar ouvindo um a um, com tempo, com calma, bem direitinho, então você vai estar respondendo aqui, tira foto e manda para mim, tá? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês estarem respondendo essas 3 questões. São 10h30, 10h40, a gente volta para estar aqui corrigindo, falando sobre esse filme, tá? Vamos lá. 10 minutinhos. Vamos lá. Corrigir aqui, falar sobre o filme. A primeira questão e a segunda questão são pessoais. Então, é de acordo aí com que se você tinha assistido ou não, qual a parte você tinha gostado, se não tinha gostado. E a terceira questão, você iria estar olhando no primeiro parágrafo da leitura aí do texto aí na página, tá? Então, gente, sempre quando houver questões onde antes tenha algum texto, alguma coisa, você tem que estar lendo. Porque, às vezes, a resposta de uma simples questão, ela está naquele texto, naquela leitura que você pode estar fazendo antes. Então, sempre estejam atentos a isso. Você tem que estar olhando, tem que estar prestando atenção no texto que vem antes das perguntas, do questionário. Então, sempre tem texto, sempre tem pergunta. Então, você vai ter, para responder essas questões, você tem que voltar para o texto. Certo? Então, aqui ele fala que sempre o mar sempre fascinou as pessoas, onde essas pessoas transformaram aí o tema em livros, pinturas, esculturas, filmes. Então, sempre tem que estar de olho, gente, tem que estar prestando atenção no que você está lendo, no que você leu. E sempre que você tiver alguma dúvida, você pode estar voltando a leitura aí no texto novamente. Então, a primeira questão é se você já assistiu o filme. Então, a questão ela é pessoal, se sim ou não. Quem não assistiu, tiver a oportunidade, esteja assistindo, tá? Se já assistiu, qual o personagem favorito? Se você não assistiu, então você não ia responder a questão 2. Caso você já tenha assistido, aí você iria colocar aqui qual o seu personagem favorito. Qual foi o personagem que você mais gostou aí no filme. E além da pintura, ó, presta atenção no terceiro. Além da pintura e do cinema,
que outra arte poderia usar o oceano e seus habitantes como tema? Então, pintura e cinema, ó. Pintura, filme. Filme é o quê? Cinema, tá? Então, além de pinturas e de filmes, livros, esculturas, tá? Podem estar transformando aqui o tema em livros, esculturas. Então, isso que a gente sempre tem que estar prestando bastante atenção. Tem o texto, tem pergunta, então você leu a pergunta, você tem que voltar para o texto. Se você não leu o texto, não tem como você responder, tá? Então, estejam sempre atentos a isso. Se tem um questionário e tem um texto antes, você tem que ler o texto para poder responder. Tem que estar atento a essas questões sempre. Aqui é uma interpretação de texto, tá? Então, interpretação do filme, se você assistiu, se você gostou, qual foi o personagem. E a terceira questão é a interpretação desse pequeno texto que nós temos aqui com 2 parágrafos, beleza? Então, gente, espero que tenham gostado aí dessa aula de arte, espero que quem assistiu tenha gostado do filme, tá? Então, para amanhã, eu quero que vocês estejam lendo aí as páginas 10 e 11 de português, tá? Então, você vai precisar estar lendo essas 2 páginas hoje, para amanhã a gente dar continuidade, tá? Ontem até, não me lembro quem foi, ela mandou uma mensagem. Esse filme é para quê? Ó, tudo que a tia pede para vocês é tudo referente à aula. Então, se pediu para assistir o filme, é referente à aula. Se a tia está pedindo para vocês lerem aí o texto, então é para a aula, tá? Então, livro 2, amanhã continuamos aí com o livro 2. Livro 1 a gente já encerrou, nós não temos mais atividade neles, tá? Então, amanhã continua com o livro 2. Quem não pegou, vai na escola, pega esse livro, para a gente estar dando continuidade às nossas aulas, tá? Quem não pegou material, pega o material para a gente poder estar continuando, estar fluindo aí nas nossas atividades.